Olá, pessoal, empresários, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma honra, uma satisfação imensurável de convidar aqui a minha amiga Jardeline Braga. Muito obrigado, Jardeline, por ter aceito o convite. Eu sei que a agenda era muito cheia, depois de quase um ano tentando, nunca dava certo, mas aqui estás tu. Então, para quem não te conhece, Jardeline, apresenta aí para os nossos ouvintes. Da terra da Xelita, currais novense de sangue e alma, filha de Chico dos Bode de Assis, irmã de Jaqueline e esposa de Careca. Sou Jardeline Braga, do agronegócio Potiguar pro mundo. Hoje estou aqui e amanhã eu vou estar na Globo. Caramba, ensaiou, foi, ficou bonito, viu? Caramba, muito bacana a sua apresentação, viu? E aí, É. Jardeline, como é que, fala aí pro pessoal aí, para quem não te conhece, né? O que é que Jardeline faz, né? Porque Jardeline, além de ser empresária, né, ela também tem uma formação totalmente atípica de hoje, do que hoje faz, né? Eu queria que você mesmo falasse. Então, eu sou fisioterapeuta esteticista de formação, né? Sou formada desde 2008. Atuei 12, 13 anos na área. Eh, Era uma profissional realizada, mas eu não sabia o que era amar porque eu não entendia. E Deus fez tudo assim, magneticamente, magnificamente, como ele sempre faz. Tudo proposital, na hora, do jeito. Então, da fisioterapia, minha vida mudou completamente. No momento de maior dor, de maior desespero que o ser humano podia ter, minha vida virou a chave, completamente. Então, eu sou de uma família de duas filhas. Meus pais, como eu falei no início da apresentação, Chico dos Bode de Assis. E na pandemia da Covid, 2021, meu pai veio a falecer. Então, ficamos uma família só de mulheres. Minha mãe, eu, minha irmã e duas sobrinhas. E o nosso cara, o maestro que fazia tudo acontecer, se foi. Cadê a terra no chão que nós não tínhamos? Procurávamos e não sabia onde. Mas Deus tinha preparado tudo. Ele deixou tudo perfeitamente, nos mínimos detalhes, concretado. Então, mudou a chave, virou a chave. Eu deixei a fisioterapia, larguei tudo e fui assumir os negócios da minha família, juntamente com minha família. Passei a encabeçar, minha mãe continuou fazendo o que ela fazia e eu passei a tomar conta do agronegócio. Algo totalmente diferente, mas não era novo. Por que não era novo? Porque eu vivia a minha vida inteira, minha família fazendo isso. Então eu via como era, só não fazia. E o fazer Em ver e fazer é totalmente diferente, né? completamente distinto, né? Então, e era uma proporção que nem eu imaginava que era. De verdade, do fundo do meu coração, eu não imaginava que as empresas da minha família eram do tamanho que são. Então, arregaçamos as mangas realmente, fomos para a labuta. Meu pai faleceu dia 2 de junho. No dia 3, nós o sepultamos, dia 4 estávamos trabalhando. Porque eu tenho certeza, e eu disse isso à minha família, que ele nos quer tomando conta das coisas. Então, vamos trabalhar e vamos fazer as coisas acontecerem. Então, diante de tudo isso, veio essa virada de chave, essa reviravolta toda. Hoje eu sou extremamente realizada. Não tenho, acho que não existem palavras para dizer, porque Deus ele prepara tudo da melhor forma possível. E ele disse: "O seu lugar é aqui". Acho que nada do que você viveu até hoje é tão maravilhoso, tão magnífico como o que eu preparei para você. Ele preparou o melhor. Viver da terra, cultivar a terra, estar na terra é algo que não tem mensuração em palavras no mundo que possa dizer como é bom. Jardeline, em 2021 seu pai chegou a falecer e você assumiu, né? Tinha entre você, sua mãe, sua irmã e você, vamos dizer assim, ficou na ponta, né? Ficou na cabeça de chave, tomou a frente, tomou as rédeas e juntas saiu para empreender. Qual foi a primeira grande dificuldade que você teve ao dia 4, né? Você já iniciou trabalhando. Porque eu imagino que no mundo do agro, no mundo né, de sítio, é só praticamente homens, né? Então eu acredito que, na minha opinião, né, eu acho que a primeira grande dificuldade que você teve, eu acho que foi isso, né? Superar essa questão do machismo. Não sei se é essa, mas na minha percepção, eu acho que é isso aí. É isso mesmo ou não?
É isso, eu acho que até os dias de hoje eu ainda vivo isso. De certa forma, muitas vezes até inconscientemente, mas as pessoas geram sem querer. Quando eu vou negociar alguma coisa, normalmente só são homens, né? E quando ele se direciona, acha que é um homem. Na maior parte das vezes não acha que é uma mulher. Mas o meu primeiro desafio realmente foi o preconceito. O preconceito porque era a menininha bonitinha que estava ali para suceder alguém e ela não sabe de nada. Basicamente era isso. Então, como é que eu vou obedecer ou vou fazer algo que aquela menina quer? Porque ela é uma menina. Ela é uma menina que não sabe, quem sabe sou eu, que estou aqui na parte que estou vivenciando. Então, eu tive que ter muita sabedoria. Muita sabedoria. Realmente, muita coisa eu não sabia. Eu era leiga em muita coisa. Eu tinha um conhecimento de uma parte, mas eu acho que se eu conhecia 10% era muito. Da coisa concreta, como realmente acontecia. Então, trazer essas pessoas para elas jogarem no meu time foi uma grande dificuldade, mas Deus me deu muita sabedoria para fazer tudo isso, então eu sempre coloquei eles na importância que eles tinham, e eu sempre coloquei eles a importância que tinham para me ensinar. E aí eu senti uma grande dificuldade depois quando eu aprendi, porque até enquanto eu não sabia, eles estavam me ensinando, estava ok. E depois que eles me ensinaram o que era certo e começaram a fazer o errado. E eu sabia que eles estavam fazendo errado porque eles me ensinaram certo. Então, outro problema que se desencadeou também, e era muito isso. A princípio, eu dizia: eu não quero essa taça aqui, mas seu pai queria aqui, certo? Mas meu pai não está mais aqui, então eu quero essa taça aqui. Meu pai não estava ali para dizer se era ou não. E o meu pensamento, o meu conhecimento é que ela deveria estar naquele lugar e não no outro. Então ficava muito esse joguinho, muitas vezes. E esse preconceito perpetuou por muitas coisas, desde a compra de gado. Então, a princípio, eu me transformei muito, eu usava muita roupa do meu pai, eu não me apresentava de uma forma mais muito arrumada. Então eu tive que me transformar também no ser para mostrar a sabedoria. Não era a menina bonitinha, mas é uma mulher capaz de gerir os negócios da família dela. Bacana. E qual foi o segundo maior problema que você acarretou? Eita, foram vários, mas eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que buscar automação, entendimento e conhecimento, porque é como eu estou falando, né? A partir do momento que eu aprendi, que eu entendi como é que era, como é que a roda girava, então eu sabia que ela tinha que girar no sentido horário. Se a roda estava uma hora girando no sentido anti-horário, estava errado. Então aquilo já começou a abrir as luzinhas, né? E eu comecei a perceber que tinha algo errado, porque eu conseguia produzir, nós somos desde a indústria, e eu não estava conseguindo ver a mesma coisa na ponta, no final. Então, se eu tinha a produção de 20 bovinos por semana, no final da semana ele tinha que me dar 20 bovinos. Se eu tinha a produção de 10.000 aves de frango por semana, no final da semana tinha que dar essas 10.000 aves. E se eu entrei uma mercadoria, ela tem que sair aquela mercadoria. A dificuldade de boi é gigantesca, porque boi, você entra como boi, mas você não chega lá no açougue e diz, eu quero boi. Você diz, eu quero uma picanha, eu quero um filé, eu quero uma chã de fora, eu quero uma maminha, eu quero uma chã de fora salgada, eu quero uma carne moída. E você normalmente diz o que você quer. Então, essa transformação também era um processo dificultoso, né? E aí eu comecei a perceber que eu estava com conhecimento de causa muito bom de produção, mas eu não estava com conhecimento de causa muito bom na venda, porque eu estava tendo alguma perca nesse processo. E aí consegui provar que isso estava acontecendo, consegui fazer com que as pessoas que já estavam ali há muito tempo saber que aquilo estava errado. Aí foi, acho que uma das maiores dificuldades, se brincar até maior do que o preconceito. Porque você dizer a alguém que fez aquilo a vida inteira que ele está errado e uma pessoa que não sabia de nada, ele está dizendo, você está duvidando de mim, que isso é a vida toda? Então foi aí onde eu precisei ter olhos que eu não tinha. E que olhos eram esses, Jardeline? Sistema. Indicadores. Indicadores completamente que me mostrassem a realidade do meu negócio. E eu acho que, tipo, 50% da cura é você saber a doença. A análise e a leitura que você teve foi perfeita, né? Você viu que estava doendo,
mas não sabia aonde é que era. Então, quando você passou a minerar os dados, passou a ter mais clareza e eficiência na tomada de decisão. É onde eu acredito que os empresários mais erram, porque eles não conseguem analisar seus números. Tudo é no eu acho, porque sempre foi sim, que é justamente o que você acabou de conversar, né? Então, assim, você tinha noção do que você estava fazendo, mas você, poxa, como é que eu vendo e não estou com dinheiro no caixa? Como é que eu faço isso e não tenho aquilo? Né? Então, assim, você meio que fez uma conta óbvio e viu que estava doendo, né? Viu que Estava errado. estava deficiente Estava em errado. algumas situações e essa conversa está ficando interessante. Fala mais. E aí, depois que você teve essa consciência, que você identificou, qual a dica que você daria para as pessoas que estão nessa fase de trabalho, 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 mas não vejo as coisas acontecer, né? Então, o que é que você diria para essas pessoas? Eu acho que primeiro eu queria lhe pedir aqui para abrir um parêntese e para falar um pouco da minha realidade com a Vigo, como é que foi, né? Quando eu me senti às cegas, que eu sabia que Tinha algo de tinha algo errado? de errado e eu não sabia para onde ir porque eu estanquei. Eu estanquei. Eu comecei a parar e eu olhava assim, eu dizia, meu processo está errado, mas eu não sei nem por onde seguir, eu não sei nem para onde ir. Qual é? Eu tenho aqui vários caminhos, certo? Mas para onde é que eu vou? Que eu não sabia para onde ir. E eu queria deixar isso aqui muito bem registrado, gente. Eu cheguei aqui na Vigo em março de 2022 e eu cheguei aqui aos prantos. Cleito me recebeu ali naquela sala e eu disse a ele com essas palavras: eu não sei mais para onde ir e eu tô com medo de fracassar. Porque chegou num ponto que não depende mais de mim. Não dependia só da minha garra, do meu suor, de fazer acontecer. Não dependia mais disso. Essa parte eu tinha feito toda. Eu tinha cumprido com maestria. Mas estava faltando ainda, dentro de toda aquela minha roda, alguma coisa que me dissesse: o caminho é esse, Jadeline. Foi aqui que eu encontrei esse caminho. Foi aqui que, no choro, no desespero, naquela agonia toda, eu encontrei a solução que faltava para curar a minha dor. Eu não cheguei só com uma dor física ou só mental. Eu cheguei com uma dor de verdade, que meus olhos colocavam para fora porque eu não sabia mais para onde andar. E foi a Vigo que me trouxe a tranquilidade de gerir e de gestar os meus números. Hoje, se você me perguntar, Jardeline, como é que é a sua empresa? Eu lhe conto minha empresa em números de cima a baixo, de cabo a rabo. Porque onde eu era às cegas, hoje eu tenho números para me dizer. A Vigo criou um sistema para mim, onde eu consigo acompanhar dentro do campo o meu frango. Eu tenho hoje um sistema que ele me diz se ele está com um dia, com 5, com 10 ou com 20, quanto que ele já comeu de ração, quanto é que ele está pesando, quantos frangos morreram no dia, em qualquer lugar que eu estiver. Eu não preciso estar dentro da minha granja ou da fazenda perguntando a um funcionário meu. Por quê? Porque essas informações elas estão todas captadas dia a dia. Então, eu não posso falar de uma empresa só para dizer assim, o que é que você disse para alguém? Não, eu tenho que contar a minha dor, porque minha dor ela foi resolvida do início do processo ao final. Eu não tenho palavras para louvar e agradecer por Deus ter colocado vocês na minha vida, de verdade. Que bom, fico até sem palavras aqui, que eu tô com o olho cheio d'água aqui, porque eu fico muito feliz em saber que, assim como a gente ajudou você, podemos ajudar outros empresários, né? Então, assim, eu acho que na vida a gente nasceu, né, para ajudar as outras pessoas a prosperar. Então, eu fico muito feliz em escutar um testemunho desse, de verdade, que eu tô com o coração aqui transbordando, porque eu sei quanto isso realmente é verdadeiro, né? Só sabe nós dois que no dia que você veio aqui e eu cheguei na sua empresa e a gente foi, e eu fui questionando isso. Não, mas isso aqui é assim. Eles, olha, eu não sou contador, mas eu tenho certeza que essa informação está errada. E eu provei por A mais B que estava errado. Depois a gente saiu cascaviando, descascaviando, cascaviando, e eu vi você loucas. Eu não acredito que a gente tá assim, sabe? Pois eu acredito. E foi virando uma bola de neve. Né? Uma coisa, eu cheguei aqui com uma dor que eu achava que assim era o ápice. Saiu com 10. E era meio que desesperador a princípio também, porque eu dizia assim: meu Deus, eu vou conseguir, porque já não bastasse tantos desafios que a gente já passou, que já tinha passado, que conseguia superar. E assim, você só consegue enxergar as coisas quando você vai passando por fases. É igual o joguinho do Mario. Quanto mais fase você vai passando, mais difícil vai ficando.
A mesma coisa é no comércio. A gente não acha que vai passar por isso e aquilo outro e vai ficar mais fácil, não. Então, assim, a gente precisa muito disso. Eu, com a Vigo, eu não ganhei só uma empresa que me ajuda, mas eu ganhei uma família, eu ganhei amigos. Eu ganhei você como amigo, eu ganhei Kermerson como amigo, ganhei sua esposa como amiga, né, seus filhos. Então, tudo isso vai muito além só de você vender um produto, né? Vai muito além só de você solucionar uma dor. Você está na vida de pessoas É, transformar e ajudar. e Tem ajudar. nada melhor do que isso, né? Então, Jardelen, de antemão, gratidão demais por esse seu depoimento, viu? Muito feliz. Mas, né, eu queria que você falasse também um pouco, né, da sua vida. Para quem não conhece, pessoal, Jardelen já falou uma das partes que ela faz, né? Então, ela tem essa vida do campo, criação de bovinos e avicultura, né, que é uma das pegadas muito fortes. Mas você também, dentro do seu coração, eu sei que pulsa, né, outra forma de empreender. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa jornada aí. Então, eu sou CEO do Grupo J Braga, né? O Grupo J Braga está dividido em 5 empresas. E a partir do agronegócio, desse empreendimento todo, dessa sucessão, eu também consegui trilhar novos caminhos, né? Então, hoje, o Grupo J Braga ele consiste na Fazenda Zangarelhas, né? Nós somos indústria de proteínas, ou seja, nós produzimos animais. Nós pegamos esses animais com um dia de vida, ou no caso do bovino, com bezerro ou garrote, no caso do suíno, leitão, no caso de caprinos e ovinos, a gente também tem uma parte de recria. Então, cada um na sua, como é que eu posso dizer? Na sua diferença como um todo, mas a gente consegue pegar o produto, né, produzir esse produto, ter conhecimento de causa, desde o que ele está se alimentando, aos hábitos de vida desse animal, porque tudo isso resulta num produto diferente e a gente também chega com o produto final. Nós não vendemos carnes, nós vendemos experiências gastronômicas para você transportar amor através da sua mesa. Você só coloca na sua mesa quem você ama. Então, a gente consegue chegar até o consumidor final com um açougue Chique dos Bodes. Então, é Fazenda Zangarelhas, açougue Chique dos Bodes. Hoje, nós temos também a logística, que é toda a parte de caminhões, onde nós fazemos fretes, principalmente de animais, também bovinos, essa parte toda. Nós temos também eu, Jardeline Braga, que hoje eu sou um produto, porque através da minha história eu também me tornei um case de sucesso. E nós temos a Vaquejada de Currais Novos e o Parque Silvio Bezerra de Melo. Então, para falar um pouquinho sobre cada um, demanda mais tempo, né? Mas foi tudo através do agro. Foi a fazenda, foi o açougue que me projetou para viver as outras coisas que eu vivo hoje em dia, né? Então, a vaquejada, ela já vinha também meio que nesse pacote, não como ela é. Meu pai alugava gado para as vaquejadas. Eu aluguei. Um mês depois que meu pai faleceu, foi a vaquejada de Currais Novos e eu disse, continua tudo do mesmo jeito. Do jeito que ele preparava, eu vou preparar e vai acontecer. E no ano subsequente eu já fui convidada para ser sócia. Então, adquiri a concessão de 50% do parque. É uma coisa totalmente diferente e que já não é visto muitas mulheres no agronegócio. E uma mulher promovendo vaquejada. Mas a vaquejada ela também foi uma virada de chave na minha vida. Porque as pessoas deixaram de me ver como uma menininha e me viram como uma mulher responsável que pode fazer o que ela quiser e ela é capaz de mostrar que o mundo está aí para ser desbravado, literalmente. Então, desde 2022 eu faço a vaquejada de Currais Novos com uma enorme gratidão e o coração assim explodindo de alegria. Tinha um sonho de trazer ela de volta para o know-how que ela merece, colocar onde ela deve e merece estar. E esse ano nós fomos agraciados com muito trabalho, com muita dedicação, vamos estar no Portal Vaquejada. Portal Vaquejada, para quem não conhece, quem está em casa, é o Campeonato Brasileiro de Vaquejada. É a mesma coisa do futebol, que está lá os clubes grandes, Vasco, Flamengo, Botafogo, pronto. A Vaquejada ela também tem essa classe A, que é o Campeonato Portal Vaquejada. E para estar nesse campeonato, não pode ser qualquer vaquejada, tem que ser a vaquejada. Então, muito trabalho, muita dedicação. Provamos por A mais B que temos competência, que temos estrutura e que temos planejamento para estar dentro. De 8 a 13 de julho, anote na sua agenda
a mais charmosa, a espetacular, a melhor de todas. A vaquejada do Parque Silvio Bezerra de Mello, em Currajós, vai estar acontecendo, triunfando, e com a honra e glória do Senhor, vai ser show. Quantas Sense até me falou que ia ser limitada porque a expectativa é muito grande e tem uma procura muito grande, né? Isso, porque na verdade é assim, Cleito, fazem 9 anos que o Campeonato Portal Vaquejada não vinha para o Rio Grande do Norte. Caramba. Então, está em grandes estados do Nordeste, né? A vaquejada é muito restrita muitas vezes mais aqui ao Nordeste. Então, tá Pernambuco, tá Ceará, tá Paraíba, muito forte, Bahia, Piauí. E o Rio Grande do Norte estava muito fora disso. Então, nós conseguimos trazer. Então, você imagina a perspectiva e a expectativa dos vaqueiros de toda a nossa região. Todo mundo quer correr um portal vaquejada. Todo mundo quer estar lá. Então, a tendência era de ser um estouro muito grande de senha. E por respeito ao vaqueiro, aquela pessoa que também tem seus compromissos, que quer chegar em casa e continuar a sua vida na segunda-feira, então nós resolvemos limitar para 1.200 senhas. Então, dia 20, hoje é segunda, terça-feira, amanhã nós vamos estar lançando o cartaz da vaquejada. Na terça-feira, dia 20 de maio, nós vamos estar abrindo as senhas antecipadas. Então, finalizou as 1.200 senhas, nós não vamos ter mais como abrir. Não tem esse negócio, não. Eu sou amigo de Jardelina, sou amigo de. De Luiz, Não tem esse negócio, não. Fechou os 1.200, acabou-se. acabou, Então, meu justamente. amigo, corra, viu? Porque o negócio vai ser de Esse ano arrepiar, hein? serão 280 mil em prêmios. Nós vamos estar também sediando a Copa do Quentão Zorreiro. O Quentão Zorreiro é um cavalo do Rio Grande do Norte. Era um cavalo que fez história aí e faleceu no auge também. Então, tem alguns embriões dele aí no mercado. E nós vamos fazer uma tropa para os filhos dele, são muito bons. Nós vamos ter mais, além dos 280 mil, um carro e uma moto para os filhos da tropa do Quentão. Né? Então, é uma vaquejada que tem uma diversidade muito grande a acontecer. Nós temos uma programação social, religiosa. Santana, nossa padroeira, Santana também visita o Parque de Vaquejada. Então, nós temos uma novena com leilão também. Praticamente é um espetáculo à parte, né? Porque é dentro da, Da da, programação da festa, da né? festa de Nós Santana. abrimos a festa de Santana, né? A abertura da festa e fica o mês inteiro de festa. É Entendi. sucessivo da feirinha de Santana e depois a festa de Santana. Existe Bacana. uma rivalidadezinha aí, né, com Caicó, mas todos nós saudamos Santana e tudo dá certo, graças a Deus. Jardeline, independentemente de ser vaquejada, de ser avinocultura, de ser comércio varejista, tem algo totalmente relacionado entre os três, quatro ou cinco, que é o quê? Indicadores, né? E indicadores é você poder acompanhar a sua empresa e ter exatamente os números que você precisa para ter e tomar a decisão, né? Qual a dica que você deixaria aí para as pessoas que estão nos assistindo, certo? Para que elas possam levar para o seu comércio. Levar automação, Além da automação, de acompanhar indicadores, né? porque na verdade muitas vezes as pessoas até têm um sistema, né? Mas não Elas têm um sistema, acompanha. mas não acompanham. Então, você continua cego do mesmo jeito. Imagine que você está num tiroteio e você não sabe de onde vem a bala. Basicamente é isso, né? Então, para empreender, a gente tem que entender que, primeiro de tudo, a gente tem que suar, tem que amar, tem que gostar. Não adianta você fazer o que você não gosta. E dedicação. Números, eles fazem parte. Se você está às cegas, se você não conhece o seu comércio, se você não sabe quanto ele lhe dá de lucro, não tem perspectiva de crescimento. Não existe. Hoje eu assisti um vídeo de Luciano Avan. Acho ele um cara super inteligente e ele disse os números que ele tem na empresa dele, por mês, por dia, por ano, quanto que ele paga de impostos. Você sabe quais são os números da sua empresa? Se você que é dono da sua empresa não sabe, imagine quem vai saber. E como é que tá? A minha situação, como o Cleito falou aqui, a gente começou em uma dor. Ela se transformou basicamente em 10. Porque eu estava às cegas. Porque eu não sabia o que era. Eu tinha um sistema antes, mas esse sistema não conseguia me dar números. Ele não conseguia me dar indicadores. Ele não conseguia fazer com que, em qualquer lugar que eu estivesse, eu abrisse o meu computador, o meu telefone, e eu soubesse como é que está a saúde financeira da minha empresa como toda, o que é que está vendendo agora. É a mesma coisa de você ter câmeras na sua casa e você não abri-las.
Você só vai olhar a câmera quando vai precisar. Ela está funcionando? É muito parecido, é igual, na É verdade. igual a questão de bater meta. Chegou no último dia do mês, eita, vamos olhar se bateu a meta aí, não bateu. O que é que a gente faz? Nada, já acabou o Nada. mês. Né? Então, acompanhar é essencial para poder tomar a decisão, né? Isso. Então, assim, não adianta você. O que eu vejo muito, pessoal, é querer acelerar o processo da venda, mas ele nem ele sabe sequer que se ele acelerar, ele quebra. E muitas vezes, Cleide, porque o que eu acho mais importante é as pessoas saberem os seus números, quais são os seus indicadores. Ticket médio, PA, PM, né? Qual o produto que vende Qual mais? horário do dia que você vende mais? Porque são decisões que vão fazer toda a importância. Imagine aqui comigo. Qual é o mês que você dá férias para os seus funcionários? Você já parou para pensar? É importante isso, não é? Com certeza. Qual é o dia que você dá folga para os seus funcionários? Também é importante, não é? O meu maior dia de venda é um sábado, às 7 horas da manhã. Eu vou dar folga a um funcionário dia de sábado? Lógico que não. Eu não tenho como. Meu produto que mais vende, eu posso deixar esse produto faltar na minha loja? Nunca na vida. Não tenho como, mas para isso eu preciso de indicadores que me mostrem. Então, quando eu falo muito no popular, muitas vezes, assim, de ser às cegas. Por que às cegas, gente? Porque não adianta você estar dentro do seu comércio, você vivenciar seu comércio, se você não entende ele, você não enxerga. Se você não tem indicadores, você não vai saber qual é o melhor horário de venda do seu produto e qual é o seu produto. O seu comércio vale a pena estar aberto o dia inteiro? Vale a pena abrir no domingo? Exatamente. Então, são números que a gente tem que tomar, são decisões futuras que a gente tem que saber. Nós precisamos conectar. Vou dar um exemplo meu, prático. O açougue abria às 2 horas da tarde, eu não tinha venda. Às 2 horas da tarde. Ninguém sai de casa às 2 horas da tarde para comprar carne. Porque o sol é quente, não deixar o sol esfriar. E eu fechava 5 horas da tarde. Eu perdi a clientela que esperava o sol esfriar para poder ir comprar. Hoje meus horários se transformaram. Hoje eu abro às 3 da tarde e fecho às 7 da noite. Porque o meu público está dentro daquele horário. Mas para isso eu precisei entender que no meu número, o horário de meio-dia, 11 horas, meio-dia, eu não tinha fluxo de venda alto. Né? De meio-dia às 3 da tarde, era um movimento mais parado. Então, para isso que a gente tem que entender. Por que é, gente, que você está falando que as pessoas muitas vezes estão às cegas? Porque muitas pessoas não conhecem o seu comércio, não sabe, está vendendo porque está vendendo. Está vendendo por osmose, vai no fluxo. Vai no fluxo e vai no fluxo. E aí, você está deixando de crescer? Porque na maior parte dos casos você está deixando de crescer. Você está deixando de conhecer sua empresa e saber para você poder melhorar. A gente só melhora se a gente consertar os nossos erros. E a gente só conserta os nossos erros enxergando eles. Exato. E assim, e uma coisa que eu admiro muito em você, desde aquele de 2022, é que você sempre teve a humildade de entender que estava errada e que precisava, né? Então, assim, a hombridade que você teve de, Cleide, realmente eu não sei disso. Quem é a pessoa que você indicaria? Né? E quantas pessoas boas já não passou na sua mão, passou pela sua jornada e você aprendeu com cada um deles e hoje se tornou essa grande empresária que hoje praticamente dando palestra em todo o Brasil, né? Sendo referência, levando o Rio Grande do Norte, muito feliz, né, em poder saber que de alguma forma nós contribuímos com isso. E torço muito, Jadelino, por você, que você possa crescer muito, certo? Que você ainda o melhor está por vir, que você possa prosperar, que possa abrir filiais, né? E que possa também ser mamãe, que é um grande sonho que você tem, né? Graças a Deus, achou aí o príncipe, né? E Certeza. com isso você constituiu uma família linda, né? É, Graças a Deus. mandar um abraço aí pro nosso amigo. E assim, queria que você deixasse aí um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo, que querem empreender, que um dia pensou em desistir, porque eu não tenho dúvida, né, que eh, no início que houve aquela dificuldade, aquele barco, você teve duas escolhas. Ou segue em frente, né? Ou poderia dizer, não, isso não é para mim, vou deixar aqui que outras pessoas resolvam, eu vou tomar conta do que eu sei fazer, né? E você se desafiou e deu um show, né? É, acompanhando os números juntamente com você, a empresa cresceu, mais que triplicou, né?
mudanças de hábito teve que acontecer, mudanças de atitude, e você deu um show, né. Então, de antemão, parabéns e queria que você desse aí um conselho aí para aquelas pessoas que querem empreender e que, sei lá, ou tem medo, ou será que isso é para mim? Eu queria que deixasse um caso de sucesso aí para esse pessoal. Acho que o principal conselho que eu posso deixar para você é saia da sua zona de conforto. Existe é bom? É, mas tenha certeza que é o bom que é ruim. Quando a gente está na nossa zona de conforto, nada flui, nada prospera. Então dói, machuca, é ruim em alguns momentos, mas é o ruim que vai lhe gerar o bom. É através desse desafio, é através, dessa perspectiva que a gente pode ter de futuro, de crescer, que nós conseguimos sonhar. Deus só coloca no nosso coração os sonhos que nós podemos ter, que nós podemos realizar. Mas para sonhar, a gente precisa também gastar energia, a gente também precisa pensar, a gente também precisa sair da nossa zona de conforto. Ficar deitado no sofá ou na cama vendo o problema acontecer não vai resolver. Se você sonha, você é capaz. Arregace as mangas, coloque para ferver que vai dar certo. Não desista. Eu hoje sou um case de sucesso, quero chegar muito mais longe, se Deus quiser, muito por mérito do meu suor, pela minha família, pelo meu companheiro, meu esposo está do meu lado, me abraçando cada dia mais, pelos meus funcionários que vestem a camisa da minha empresa e também fazem acontecer junto comigo, porque eles também têm esse sentimento de pertencimento, porque a empresa é nossa, mas principalmente porque quando a gente planta, a gente colhe. Hoje eu sou a primeira mulher diretora da ANORC. A ANORC é a Associação dos Criadores do Rio Grande do Norte. É a que faz a festa do boi. Eu sou a primeira mulher a sentar numa mesa diretora. Eu sou da Comissão Diretória de Mulheres do Estado. Eu sou do Eliagro, eu sou da governança do Eliagro, onde a gente visa a sustentabilidade do agronegócio e a gente mostra que o agronegócio ele é forte e ele é importante, por mais que seja aqui, no Rio Grande do Norte, no sertão, onde muitas pessoas só vê tabuleiro e pedra, porque a gente tira leite de pedra assim. E não vai ser nenhum slogan ou algo que já seja batido que se diz que não se pode, que vai me parar. Então, não deixem que te parem. Sonhe, acredite e vá firme e forte, que todos os nossos sonhos um dia vão dar certo. Bacana. Pessoal, eu acho que não sei ter nem palavras depois de escutar um negócio desse. Janeline, queria saber de você se teve algum assunto que a gente não conversou que você gostaria de conversar aqui, deixar alguma dica, se, enfim, o que o seu coração quiser falar. Imagino que o Brasil todo, o mundo todo está te escutando. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para essa galera? Confie em Deus sempre. O que Deus tem preparado para a gente é gigantesco, é muito maior do que a gente pode imaginar. Nós temos sempre que pensar numa coisa. Pense com quem você anda, pense nas mesas onde você senta e pense nas pessoas que estão ao seu lado. As pessoas que estão ao seu lado vão lhe projetar para uma vida. Muitas delas podem lhe projetar para o que não é bom. Muitas delas podem lhe projetar para o que é bom. Então pense bem, escolha com quem você quer estar. Eu hoje estou em muitos lugares porque esse cara escutou minha história e acreditou em mim. Me apresentou grandes nomes, muitos. Eu já palestrei no Teatro Riachuelo, no Centro de Convenções, já estive em muitos lugares, já fui para São Paulo, a convite para contar um pouco da minha história, porque eu me sentei numa mesa da pessoa certa. Então, as suas escolhas podem gerar o seu futuro. Pense bem com quem você está, pense bem nos seus números, olhe para a saúde da sua empresa, firme, forte e garra. Se você não empreende ainda, pense no que você quer fazer. Saia da zona de conforto e faça acontecer. Bacana. Bem, pessoal, eu acho que o que ela deixou aí, o que ela disse, né, o que Jardalina disse aí, é para a gente refletir. Muitas das vezes, nós, como empresário, muitas das vezes não queremos olhar para dentro. Sempre quer o próximo passo. Cara, mas antes de dar o próximo passo, muitas das vezes a gente precisa recuar, né? Então, muitas das vezes você quer acelerar, mas você não sabe nem para onde você quer ir, né? Então, você está no ponto A, quer ir para o ponto B. Quando você tem clareza de onde você quer chegar, show.
acelera que você chega lá. Mas muitas das vezes, Jardelina, a pessoa nem sequer sabe para onde quer ir. E para quem não sabe para aonde não quer ir, né, qualquer Qualquer canto caminho serve, serve. qualquer caminho serve. Então, muitas das vezes você acelera, mas você acelera para o seu precipício, né? Exatamente. Então, ele não tem nem sequer um mínimo de organização, de uma gestão do estoque, não tem um fluxo de caixa, não consegue identificar e nem controlar suas metas, seus indicadores, qual produto está tendo maior lucratividade. Então, quer dizer, são números simples que o sistema tem que dar para poder ele ter clareza da situação atual que ele está, para poder planejar um plano de ação para poder chegar no objetivo que ele quer. Eu acho que o principal, Cleide, nós falamos muito aqui hoje, é humildade. É humildade de reconhecer o seu erro. Tenha a humildade de dar um passo para trás, de ser firme. É melhor você dar um passo para trás e deixar os seus dois pés firmes do que você dar um passo para frente e ficar com os dois pés no ar. É muito melhor você saber, eu estou errado e eu vou consertar, do que você querer cobrir aquele erro e colocar um outro erro adiante. E esse próximo erro pode ser fatal na vida da sua empresa, na vida do seu negócio. Então, tenha humildade. E principalmente, gente, a gente precisa ter muita fé. Fé, colocar Deus à frente de tudo. Sozinho nós não conseguimos nada. Então nós temos um time, a gente precisa de um time, esse time ele tem que ser valorizado. Nós temos família, essa família tem que ser valorizada. Nós temos família em casa, esposo, esposa, filhos, também tem que ser valorizado. Nossa empresa, ela não somos só nós. Ela tem uma rede de apoio muito forte para que ela aconteça e valorize as pessoas que estão do seu lado. Bacana. Jardelin, mais uma vez aqui agradecer a você por esse momento, por poder compartilhar um pouco sobre a sua história. Não tenho dúvida que você deve ter, quem está nos escutando aqui, né, deve ter impactado, né, deve ter motivado. E é isso aí, pessoal. Espero poder que vocês compartilhem mais esse vídeo para chegar a mais pessoas, para transformar mais vidas. Jardelino, mais uma vez, muito obrigado e deixar a sua mensagem. Para quem não segue Jardelino, qual é o arroba? Jardeline Braga, pode ir lá no Instagram, vai estar tudo lá. Vai ter minha história contada, porque eu acho que se a gente passasse o dia aqui, não dava tempo de contar tudo, viu? Porque é muita coisa. Vamos ter outro bate-papo para falar dessa vaquejada, porque Tem, eu fiquei, quer dizer, surpreendido com esse portal. isso. Então, assim, segue lá, Jardeline Braga. Lá eu mostro um pouco da minha vida, do meu cotidiano, como é bom viver do agronegócio, como é bom ser do agro, né? Mostrando lá um pouco das dificuldades, mas também o lado bom do negócio. E gostaria de agradecer imensamente a minha família, a meu esposo, que não solta minha mão hora nenhuma, que está lá do meu lado me apoiando todo o tempo. E vamos para frente. Jardeline Braga, Açougue Chique dos Botes, Fazenda Zangarelhas, todos estão lá no Instagram para você acompanhar nosso dia a dia. Show. E um abraço aí pro meu amigo Careca, viu, meu irmão? Tudo de bom, sucesso, que Deus também possa fazer com que essa vaquejada seja um sucesso aí, tá Amém, bom? amém. E aí, pessoal, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.